Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. Começar nosso trabalho. Nós, só para a gente lembrar, tá? Estamos numa nova fase, vamos passar por ela tranquilamente, mas primeiro a gente precisa se situar onde nós estamos. Nós, quando começamos o ano, nós estávamos falando em características gerais dos seres vivos. E falamos naquelas características todas, nós comentamos, né, quais são as características que um ser tem que ter para ser considerado um ser vivo. Tá? Falamos em respiração, nutrição, reprodução, metabolismo, hereditariedade, homeostase. Falamos em evolução, lembra? Nós falamos cuidadosamente de evolução, falamos de Darwin, falamos de Lamarck, enfim. Depois, nós passamos para a segunda unidade, que foi método científico. Nós comentamos as etapas do método científico, aplicações, falamos um pouco sobre cada etapa, tá? Até comentamos como é que a gente pode usar um pouco o método científico no nosso dia a dia, que é possível. Tá? É uma ferramenta dos cientistas, mas também é uma ferramenta lógica, pode ser usada em outras situações. E o assunto seguinte foi origem da vida. Chegamos até a dar uma aula, não sei se vocês lembram, uma aula introdutória em que a gente comentou as teorias antigas com relação à origem da vida, que é o que eu vou retomar aqui agora com vocês. Eu vou usar um arquivo PDF, né, um texto que eu mandei para vocês, tá? Posso até estar reenviando, tá? Ele vai agora como aula, explicando passo a passo, mas vocês já têm esse texto e nós vamos falar um pouquinho sobre essas teorias antigas, né, de origem da vida. Tá? Vamos lá. A primeira teoria, né, foi a da teoria da criação divina ou criacionismo. Nós comentamos, lembra, que é a teoria que fala da criação divina, criação por Deus. Deus, uma inteligência cósmica superior, que tem o nome de Deus, como pode ter outros nomes nas várias cosmogonias, nas várias religiões, né, do mundo, que teria essa força, né, esse ser, essa consciência, criado o planeta. Nós seguimos, né, está escrito no livro bíblico do Gênesis, aqueles 7 dias da criação. Primeiro dia, Deus fez a luz, separou a terra das águas, no 6º dia criou o ser humano. Essa teoria, ela não é aceita pela ciência. Por quê? Não é por má vontade da ciência. É porque é uma teoria que não pode ser submetida ao método científico. Não tem como. Então, a ciência, ela tem alguns parâmetros rígidos com relação à questão do método. O método científico, que nós já vimos, tem aqueles passos e eles precisam ser seguidos e testados e repetidos e utilizados novamente. E isso não é possível. O surgimento da vida ou a ação de uma divindade pode ser submetida ao método científico. Então, por isso é que essa teoria ela é aceita pela maioria, né, da espécie humana, porque a grande maioria do ser humano tem uma religião, mas não é aceita pela ciência por esse motivo. Depois vem a teoria cosmozóica ou teoria da panspermia cósmica. É uma teoria que vocês, até me lembram, acharam assim, bastante, né, diferente, bastante interessante, porque é uma teoria que diz que a vida na Terra surgiu por seres que vieram de outros planetas, né, seres microscópicos, que surgiram em outros planetas, em outros sistemas planetários, e que depois foram trazidos pelos ventos cósmicos,
pelos cometas, pelos meteoros, né? E seres unicelulares, né? Chamados aqui, ó, cosmozoários, né? E teriam caído aqui na Terra, né? E chegado aqui, eles germinaram e deram origem aos primeiros seres vivos, que depois evoluíram e foram dando origem a todos os seres vivos que existem hoje. Essa teoria é de um químico, daquele aqui, o Svante Arrhenius, né? Que, inclusive, é sueco, né? Ele foi prêmio Nobel de Química. Prêmio Nobel de Química. Né? E ele tinha essa teoria. E muitos cientistas famosos, né, acreditavam, aceitavam e seguiam a teoria da panspermia cósmica. Né? O Lord Kelvin, né, físico inglês, o Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, acreditavam, né, e confiavam, achavam possível a vinda de seres, né, microscópicos no espaço. A ciência não aceita essa teoria, mesmo que ela fosse verdadeira, porque, vamos supor que ela fosse verdadeira, ela explica como que a vida veio de um outro planeta, de um outro sistema planetário para a Terra. Ok, mas como é que lá, no outro planeta, essa vida teria surgido? Não se sabe. Então, ela não responde essa pergunta, não responde como, a partir da não-vida, se formou a vida. Por isso que a teoria não é aceita pela ciência. Agora, nós temos descobertas recentes aqui, tá? Essa espécie aqui, Deinococcus radiodurans, tá? Alguns chamam de bactéria Conan, né? Foi o nome que o pessoal deu na época. Eu tenho até um material de jornal que eu vou postar para vocês no ambiente aí, falando sobre a matéria, justamente sobre a bactéria Conan, que são bactérias que tem uma fotinho dela aqui, ó, que suportam as condições terríveis do espaço cósmico, conseguem as baixíssimas temperaturas, a ausência de água, a intensa atividade solar, né? Raio ultravioleta, raio infravermelho, micro-ondas que saem do Sol e, no entanto, não conseguiram, né, esses fatores matar essas bactérias. Tá? Então, nesse momento, ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo para falar, né, da teoria da geração espontânea, que é outra teoria importante da origem da vida no nosso planeta. Tá? Um abraço e até a próxima.